Boa noite a todos. Boa noite. Eu vim semana passada, né, para garantir ontem. Na semana passada eu tinha preparado um assunto diferente para a gente conversar, mas eu fiquei tocado com a sua abertura, na abertura que ela fez de prece, pedindo uma intercessão a alguns colegas que estavam doentes, e eu percebi que talvez nós não nos atentemos a algo valioso que temos a nosso alcance, que é exatamente a prece. E a prece ela é tão importante que na codificação, no Livro dos Espíritos, da questão 658 à questão 676, nós vamos ter ali só perguntas e respostas acerca da prece. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 e capítulo 28, também vai se falar somente sobre a prece. Inclusive, neste último capítulo, existe coletâneas de preces ali, né, que a gente pode estar fazendo. Então, é algo essencial para nós, que muitas das vezes nós não temos a devida atenção. Quiçá, talvez, a gente não saiba a importância que é a nossa prece. Jesus exemplificava isso, né, enquanto aqui encarnado. Ele recomendava aos seus discípulos que, quando orarem, não se assemelhem aos hipócritas, que de propósito oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Na verdade, digo que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserem orar, entrem para o seu quarto e, com a porta fechada, orem ao Pai em silêncio. E o Pai, que vê o que se passa em secreto, lhe dará a recompensa. Essa recomendação está retratada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8. E os Espíritos vão nos dizer que a prece boa, a prece forte, a prece que traz resultados positivos, ela deve ser feita com sentimentos, sinceridade e humildade, e através de um pensamento claro e objetivo. É por isso que Jesus, quando nos recomendava para a gente nos recolher, ele justamente queria exemplificar para nós que no momento da prece, nós devemos nos apegar com Deus. Nós devemos nos trazer os nossos sentimentos para nós. É algo íntimo entre nós e Deus. Nós não vivemos algo íntimo com a nossa família, que os outros de fora não sabem. Os casais não vivem uma relação íntima que os outros de fora não sabem. A prece, ela deve ser feita da mesma forma. É algo íntimo entre você e Deus, né? Certa vez, perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, né, o que ela falava nas suas orações para Deus. E ela respondeu: eu não falo nada, eu só escuto. Aí o repórter curioso falou: legal, mas o que Deus fala para você? Ele não fala nada, ele só escuta. Né? O que ela queria dizer ali? Era uma troca de sentimentos. Né? Às vezes você não precisa falar nenhuma palavra para alguém que está próximo de você. Com apenas um olhar, você já fala tudo o que você precisa. Né? Principalmente uma relação de pai para filho, uma relação de marido e mulher. Apenas um olhar, você transmite tudo o que você quer para aquela pessoa e aquela pessoa capta. Então, a prece, ela é dessa importância, dessa forma que tem que ser feita. E aí, a prece, quando usada através de alguém, como você falou aquele dia, e hoje na abertura você novamente reforçou, intercedendo para o esposo, né, seu esposo, para a Marli, ela tem uma eficácia tremenda, inclusive provado por um estudo científico pioneiro, que foi feito nos Estados Unidos em 1988, quer dizer, faz muito tempo que se provaram isso. Um médico, ele fez uma experiência, ele trabalhava numa UTI corariana, onde havia vários internos ali,
Então ele dividiu em grupos, né? E um desses grupos passava a receber preces intercessoras de diversas religiões. E ao final do estudo, concluiu que aquele grupo que ele separou, que recebia preces intercessoras, eles tiveram inúmeros benefícios, né? Eles tiveram melhoras rápidas nos tratamentos, eles diminuiu os medicamentos que eram ministrados só para aquele grupo, e não houve ali nenhuma intubação daquele grupo. Ao passo que os outros grupos que não recebiam prece intercessora, né, teve um quadro totalmente diferente, inclusive com óbitos. Então vejam que a prece intercessora, ela é muito importante e ela tem eficácia. Ela alcança, né, o seu alvo. E quando nós oramos por nós mesmos, para nós, porque nós vivemos, né, numa vida estressada, turbulenta, né, que a gente tem diversos desafios, né, durante o dia, problemas, né? Eu até brinco que o dia tem 24 horas, 23 horas é de tribulação, né? E uma talvez é de descanso, porque até nos sonhos a gente fica ali passando sufoco. Então, quando nós oramos, nós também trazemos benefícios para o nosso corpo, né? E através de um estudo bem recente, agora de 2022, por Antônio Weller, ele verificou que quando nós estamos muito estressados, passamos por muita pressão no dia a dia, por exemplo, nós vemos aí as guerras acontecendo, isso vai afligindo a gente, liga a TV, vê notícias aí de assassinato nas escolas, aquilo começa a nos atormentar, né? Sem falar também as questões do dia a dia que a gente vai passando. E quando a gente fica muito estressado, nós acionamos em nosso sistema nervoso, na parte pré-frontal, o que se chama sistema glutamatérgico. Esses estresses faz com que os nossos neurônios eles aumentem a voltagem e as suas atividades. Isso, por um lado, é até bom, né? Quando a gente precisa estudar, ficar atento, a gente toma um energético, café, acontece exatamente isso, a gente fica ligado. Só que quando isso está em excesso, isso faz mal, porque esses neurônios eles podem atrofiar e até morrer, né? E nós sabemos que a célula, né, neurônio, ela não nasce de novo, ela não morreu, acabou. Então nós precisamos conservar o nosso neurônio. E através desse estudo, verificou que o simples fato de se ajoelhar, de colocar as mãos apostas e olhar para cima e fazer a prece, nós ativamos também um outro sistema que nós temos, o sistema nervoso, que chama GABAérgico. E esse sistema ele produz um ácido no organismo que chama gama-aminobutírico, que faz exatamente o contrário do que quando a gente está estressado. É como se ele relaxasse os neurônios. Ele vai desatrofiando os neurônios, né? E ajuda a gente a ter um raciocínio melhor, né? Então por isso que sempre é dito para nós, você vai fazer tomar uma decisão difícil, faz uma prece. Por quê? É algo mecânico que o nosso corpo vai relaxar, e nós vamos automaticamente ter uma capacidade de raciocínio melhor, porque de fato vai acionar aqui esse sistema em nós, que por si só já vai nos ajudar ali numa tomada de decisão. Então vejam vocês que o ato da prece, ele é muito importante, né? Mas o que manda? O que manda mesmo, eu quero falar com Deus, eu quero pedir algo, eu quero vibrar para alguém que está lá, né? O que a gente pode achar sobre isso? Lá na questão 659, os Espíritos vão falar o seguinte a Kardec: a prece é um ato de adoração. Quando, ao orar a Deus, é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, os Espíritos dizem a Kardec que quando você vai orar, é como se você conectasse com Deus. Hoje, nós conseguimos fazer, entender o que os Espíritos quis nos dizer, nós conseguimos entender até o que Jesus nos dizia.
Porque hoje nós temos paradigmas para a gente comparar. E todo mundo tem. Quando você tem um celular, você vai ligar o teu Wi-Fi, você vai lá, liga na rede, você não conecta numa rede, e nessa rede você transmite informações, recebe informações, né? Hoje em dia já está criando o 5G, que tem uma capacidade até maior de enviar dados, de receber dados. Não é assim que funciona? Quando você chama o técnico para ir na sua casa, que a internet está ruim, ele vai lá, verifica, ele faz um teste lá, que chama ping, ele digita lá ping, não sei o que, aí manda informações, aí depois recebe informações, e esse tráfego de informações do sistema, ele vai falar, ó, a velocidade está boa, você pode baixar filme aí, assistir filme, você pode enviar dados pesados que você consegue. Quando nós vamos, então, iniciar uma prece, é como se nós ligamos o nosso Wi-Fi interior. Aí você liga o teu Wi-Fi interior e ao iniciar a prece, você conecta com a rede de Deus. E ao conectar com Deus, você já está numa rede segura. Você começa a fazer as suas orações e as coisas já começam de imediato a acontecer. Tanto é verdade que se você está num momento de aflição e você começa a orar, parece que é imediato, você se relaxa, você acalma. Você está com o coração acelerado, você já começa a respirar mais calmo, você já começa a ficar mais tranquilo, porque você está de fato recebendo algo de Deus. E no livro que chama Nas Fronteiras da Loucura, ditado pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda Adivaldo Franco, ele retrata exatamente algo assim. Ele diz que uma mãe estava orando para Bezerra de Menezes, pedindo para que uma filha que estava internada em um hospício, né, pudesse ali receber ajuda. E o doutor Bezerra vai explicar o seguinte, que, olha o que ele diz, ó, os seletores de preces, olha só, seletores de prece, facultam ligações com os núcleos superiores da vida, ao mesmo tempo que intercambiavam forças de auxílio ao orante, quem está orando. Enquanto aparelhagens específicas acolhiam os pensamentos e forças psíquicas que se transformavam em agentes energéticos que irradiavam correntes diluentes das condensações energéticas. Ele fala aparelhagem, ele fala as coisas, mas logo logo eles vão ter paradigma para equiparar. Mas ele deixa muito claro que quando as orações chegam lá, imediatamente há aparelhos que captam a nossa oração. E esses aparelhos que captam as nossas orações já vai selecionando, né, que tipo de prece que a gente está fazendo e já vai enviando, distribuindo ali para núcleos superiores. Só que também esses aparelhos, né, ele fala aparelhagem específica, pega aquela prece que a gente faz, converte energia e devolve para a gente, já para nos fortalecer. Então, só o fato de nós orarmos, nós já estamos sendo beneficiados, né? Por isso que nós precisamos, ao orar, conectar com Deus. Porque nós vamos estar ali numa rede segura. Você pode até me falar, mas eu sou católico, ou eu sou evangélico, sei lá, né? Eu rezo para tal santo. Mas se ele não for santo nada, será que a minha prece não está sendo válida? Não, aqui fica muito claro. A prece, ela não importa para quem você está orando. Você entrou numa conexão com Deus. Imediatamente ela está sendo processada e você está recebendo os benefícios dessas preces. E é interessante que no livro Memórias do Suicida, quando, eu esqueci o nome lá daquele que comete o suicídio, ele já recebe auxílio e ele está internado. E aí conta o livro que na cabeceira das mesas dos internos há um aparelho, que quando as pessoas oram por eles, imediatamente aquele aparelho transmite as orações para ele, que é uma forma de tratamento. Então, assim, por isso que é sempre importante nós orarmos para quem cometeu suicídio, porque ajuda muito no tratamento, né? Eu vi algumas psicografias de espíritos músicos, espíritos que tiveram na Terra bastante comoção quando eles faleceram. Eles foram rapidamente resgatados
porque o volume de prece que era endereçado a eles ajudaram no plano espiritual. Então, a oração, ela só tem benefício, né? Ela nos ajuda, como nós podemos ver, e também ajuda quem está lá do outro lado. E a exemplo disso, Jesus já deixava claro para nós, né? Quando ele recomenda aos seus discípulos, né, que a gente precisa orar com frequência, e ele sempre fazia isso, né? Ele, quando as coisas apertavam, ele ia lá para o Monte das Oliveiras, ou ele se recolhia, os discípulos iam dormir, ele ia lá ficar numa oração mais profunda com Deus. Ele recomendava: vigiem e orem, para não entrarem em tentações. Nós, encarnados, estamos no mundo que ainda, infelizmente, né, o mal, ele ainda se sobrepõe sobre o bem, que é um mundo de expiação e de provas. Então, nós somos constantemente, né, atacados, ou pelo mal, ou por maus pensamentos, né, ou aquelas tentações da própria matéria. Porque lá no plano espiritual a gente tem toda a boa vontade do mundo. Nós fazemos um planejamento lindo para nascer, mas quando nós chegamos aqui, a matéria nos ilude. O dinheiro faz a gente ficar cego com as coisas, a gente dedica mais tempo para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. E Jesus, ele queria exatamente deixar para nós que nós precisamos estar em oração exatamente para nos livrar dessa tentação, né? Porque nós temos um livre-arbítrio. Nós, e os espíritos evoluídos, eles vão respeitar esse princípio, essa lei universal. Mas os espíritos que estão à margem da lei, vamos assim dizer, os espíritos que querem o mal, eles não vão cumprir as leis divinas. Eles vão nos tentar, né? Ou eles vão querer nos usar de copos ambulantes para vícios de bebida, ou para de cigarro, né? Para querer nos usar para fumar, ou para fazer determinadas coisas que desagradam, né? Ao passo que quando você está em oração, você está em constante vigia. E o mal não chega a ti, né? E na oração que ele nos ensinou, que está lá no Evangelho de São Mateus, que é a oração do Pai Nosso, ele fala exatamente isso ao final. E não nos deixe entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, a oração é algo que nós precisamos fazer como se nós respirarmos. Tem que ser algo para nós comum e diário. Nós podemos nos orar em qualquer local. Não precisa um local específico em oração. Ali você está na fila do banco, está tendo uma situação braba ali. Você não precisa sair da sua vibração. Você não precisa entrar em sintonia com aquela desarmonia. Você pode se recolher ali mesmo e pedir para Deus, né, Ele te dá calma e tranquilidade. Quando você menos perceber, o mal já passou. Como é que chama de semana passada? O Garcia, na palestra da semana passada, ele falava que ele trabalhou num ambiente que era pesado. E que ele começou a orar lá com alguns funcionários e o ambiente ficou outro, ficou uma maravilha, né? Por causa da oração, né? E a oração, nós podemos de fato mudar os ambientes. Eu não sei se vocês perceberam, vocês estavam ouvindo. Provavelmente cada um estava aí com alguma coisa apertada no coração, alguma coisa, cabeça cheia. Ao pisar aqui já mudou. Ao sentar então nem se fala, as coisas já começaram a melhorar. Por quê? Existe aqui nesse local algo que chama egrégora. E a egrégora, ela é a soma das energias dos pensamentos que estão impregnados aqui. Então se aqui fosse um local ruim, sei lá, um matador de animal, aqui ia dar uma energia pesada, nós ia sentar aqui, já ia sentir aquela coisa pesada. Mas aqui é um local de oração, é um local onde a gente vem trazer os nossos pedidos, buscar ajuda, ou trazer os nossos agradecimentos. Então esse sentimento forma aqui essa egrégora, essa coisa positiva. Eu sempre falo que quando eu vou passear lá, a gente sempre vai passear na praia, em Ubatuba, eu sempre gosto de chegar lá em Aparecida, né? E quando eu passo ali de frente com a Santa, é uma energia tão forte
que eu não consigo, começa a escorrer lágrimas dos olhos, porque ali é um local de adoração, um local que o pessoal vai com toda a fé do mundo ali orar, pedir, agradecer. Então a egrégora daquele local, a energia é muito forte. Então você chega ali, você automaticamente é tomado por aquela energia. Então, quando nós oramos, né, nós conseguimos mudar o ambiente à nossa volta. No livro Ação e Reação, né, André Luiz, ele conta exatamente isso lá no capítulo 11. Nesse livro, para quem não leu, André Luiz está fazendo umas excursões no plano espiritual. Né? Começa no nosso lar, quando ele chega lá, depois vai indo, ele vai visitar. Até vai sair um outro filme agora, Os Missionários, né, da Luz. Ele está visitando uma mansão que fica bem no umbral. E aí o mentor leva ele num templo. E ele descreve que, inclusive, esse templo é muito grande, parece um templo religioso mesmo, uma igreja. E quando ele entra nesse templo, olha o que ele fala. Vou ler o que ele está falando aqui, ó. Não sei que estranha emotividade me tomou a alma toda. A fé simples da infância reconquistara meu íntimo. Lembrei minha mãe, colocando a oração primeira em meus lábios. E como se as vibrações daquela hora fossem abençoada chuva a lavar-me todos os caminhos do Espírito, ouvidei por instante minhas velhas experiências da vida para somente pensar no Supremo Senhor, nosso Deus e nosso Pai. A energia daquela igreja que fica lá no umbral, aquela mansão de auxílio, né? Ele sentiu algo tão grande que ele até prossegue depois que ele ficava em plantos, ele não conseguia conter as lágrimas, porque a energia ali era muito forte. A energia daquela prece que era feita naquele local era extremamente forte. E o nosso mundo, mais do que nunca hoje, está precisando de oração. Né? Nós estamos nas horas chegadas, nos últimos momentos. Né? Nós estamos ali num local que, no momento da história, que o nosso mundo está deixando ser de expiação e prova, está caminhando para um mundo de regeneração. E nesses momentos vai acontecer muitas coisas como está acontecendo. E as orações, a prece, ela é um instrumento capaz de ajudar nesse processo de evolução. Adão Nonato, em suas palestras, eu me recordo de uma, que ele dizia o seguinte, que se todos os habitantes da Terra, apenas por segundos, mantessem um pensamento único em Deus, era como se o nosso planeta se tornasse um sol, visto do plano espiritual. Que a energia ia ser tão forte que, automaticamente, o nosso mundo deixaria de ser de expiação e prova para a regeneração já adiantada. Né? Então, olha a importância de nós orarmos em coletivo. E os livros dos Espíritos vai falar exatamente isso. Ele vai falar, lá no capítulo 27, no item 15, o seguinte: a prece coletiva tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração e o mesmo pensamento visam o mesmo objetivo, pois é como se muitos clamassem juntos e em um só som. Então, quando nós aqui estamos, nós precisamos esquecer um pouco os problemas. Porque o fato de orar, e Jesus falava isso a Pedro, a Simão Pedro, não adianta nós pedir para as coisas materiais, não adianta a gente pedir para mudar nossas provas. Nossas provas já estão traçadas. É o que vai nos libertar desses ciclos de encarnações viciosas, é o que vai nos reconciliar com quem nós precisamos nos reconciliar. Não vai nos levar nossas provas, mas vai nos trazer uma paz de espírito, vai nos trazer uma tranquilidade. E aquilo que antes era um problema, nós vamos enxergar de uma forma bem diferente. E Jesus falava, o meu jugo é leve. Então nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos orar desta forma, para nos trazer calma, tranquilidade, e nós conseguiremos juntos mudar toda a vibração do planeta. Lá na casa que eu frequento, o Dr. Alonso, desde quando nós começamos, nós temos um hábito. Ao final, Cláudio, dos trabalhos, nós nos unimos
pega quem está lá, aqui não daria porque tem muita gente, mas lá é para uns gatos pingados, a gente pega a turma, nós fazemos um círculo e imaginamos todo mundo, o planeta Terra naquele círculo. E nós então gritamos em alto e bom som: caridade, paz e amor a toda a humanidade, que assim seja. E é engraçado que nessa hora é como se eu tomasse um tapa no peito, porque eu percebo que todo mundo faz mesmo de coração. E é algo que nós podemos fazer com os nossos familiares em casa, nos círculos de oração, porque os Espíritos vão nos falar ainda, ó, 100 pessoas juntas podem orar com egoísmo. Enquanto 2 ou 3 ligadas na mesma aspiração, a oração quais verdadeiros irmãos em Deus, mais força terá a prece que lhe dirijam a das outras 100. Então, às vezes, uma igreja toda pode orar, mas ali eles estão com o pensamento egoísta, querendo só para si. Mas se 3, sinceramente, está pedindo, tem tanta força quanto aquele 100. Então, olha o quanto que as nossas preces são necessárias, o quanto que nossas preces, elas são fundamental para a nossa vida. E a partir do momento que nós colocarmos isso em mente, é como se você não conseguisse mais mudar, né? Eu sigo um canal no Instagram lá que ele fica dando desafios, né? Acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado, faz uma prece, corre em jejum, depois come. Eu comecei a fazer. Eu não consigo, eu quero acordar mais tarde, de sábado, eu quero acordar 8 horas, 9 horas, eu acordo 5 horas. O corpo acostumou. Por mais que eu tente, eu vou dormir tarde, 5 horas eu acordo. É um hábito. Então, se nós passarmos a orar, vai ser um hábito, vai ser algo natural. Nós vamos estar falando, conversando e aqui em oração. Nós não podemos perder a conexão com Deus. Que nós possamos, então, guardar isso em nossa mente e pôr em prática. Que assim seja. Graças a Deus.